Sejam bem-vindos ao podcast Terra de Gigantes. Meu nome é João Mazelli Gouveia e nesse episódio a gente vai falar sobre a série O Eternauta da Netflix. E para isso eu chamei essa equipe de especialistas aqui. Reives, boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que você está? Sua nota, seu comentário inicial. Bom, aqui é o Reives, minha nota 6 e é truco ladrão. Guilherme, boa noite, cara. Tudo bem? Bem-vindo. Sua nota e comentário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha nota é 7,5 e meu comentário é que se nevar no Rio de Janeiro, já sei que a gente tá com problema. Fala aí, César. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Sua nota e comentário. Obrigado novamente, João, pelo convite aí. E eu dou um 7,5, 8 para essa série, cara. Eles repaginaram com tecnologia moderna e tudo mais. Eu acho legal isso, sabe? Também tem uma diferença muito grande de quem já leu a história e para quem não leu, porque tá na primeira temporada aí da série. A gente não vai dar spoiler de outras temporadas, mas pelo jeitão vai dar bem certo esse negócio aí. Beleza. A minha nota acho que por enquanto tá 6,5. Eu vou deixar aqui 6,5. E aquele negócio, eu tenho um capacete que eu achei na lata de lixo aqui do prédio, mas eu acho que não ia servir não, eu ia estar encrencado para sair de casa se fosse comigo. Bom, pergunta inicial, já para a gente começar a debater. Essa série teve um componente argentino que diferenciou de outras séries distópicas e pós-apocalipse para você? Ou a história que a gente viu na série podia ter acontecido em qualquer parte do mundo? O que vocês acham? Eu acho que a nível cultural, eles tentaram deixar alguns detalhes em homenagem ali, né? O próprio truco, que não é qualquer lugar do mundo que se joga, o chaveirinho que tinha a seleção argentina lá, campeã daquela desgraça daquela Copa do Mundo, a coisa da bebida que eles gostam, o sarcasmo, a piadinha deles, que não é todo lugar que tem essa coisa dessa acidez. A nível cultural ali tem um pouquinho, eles referenciam muito ao nome de ruas específicas que só quem mora lá ou quem já foi consegue reconhecer e você tem que pegar no meio do caminho, até porque é uma obra feita de argentinos para publicação argentina, HQ, adaptação. Mas a nível de cinema, de audiovisual, eu achei, né, inclusive uma coisa que eu vejo muito sendo falado, a gente deve abordar aqui, um pouco de ritmo de cinema argentino. Um pouco mais contemplativo, um pouco mais na cara do personagem, a reação um pouco mais devagar. A gente volta a esse assunto, mas eu acho que remete sim ao cinema argentino, algumas poucas referências que eu tenho, como o Conto Chinês, que é bem doido ali, o filme, mas é bem legal. Tem essa coisa desse ritmo ali, que a gente pode não estar acostumado, mas não quer dizer que está errado. Então, tanto no nível cultural quanto nas referências, do jeitinho audiovisual, tem um pouco de Argentina. Não quer dizer que se falasse que estava acontecendo em outros lugares, até mesmo no Brasil, a gente não acreditaria, né? Eu acho que, assim, eu concordo com o que o Guilherme falou nessa pegada mais argentina da cinematografia e também das próprias referências inerentes, né, ao local onde estava acontecendo. Mas não sei se entendi errado a pergunta do João, mas eu vou entrar na minha opinião sobre isso. Quando eu comecei a saber sobre essa série, eu escutei muito falar sobre é uma história apocalíptica sul-americana, então tem uma pegada bem diferente, onde o foco da sobrevivência é diferente, é mais grupal, não é tanto um herói, sim o coletivo, dando a impressão assim que fosse de fato uma história apocalíptica onde os personagens se comportariam diferente, a sociedade seria diferente, né? E tanto que eu vi muita gente falando que o principal local onde a série teve piores aprovações, piores notas, foi nos Estados Unidos. E em defesa da série, muita gente falou que o pessoal estava acostumado com apocalipses americanos. Esse apocalipse, por ser latino-americano, causou estranheza no público. Mas assim, eu praticamente não vi muita diferença do apocalipse sul-americano ou norte-americano, não. O comportamento do ser humano acaba sendo o mesmo. A vertente de que talvez o homem seja o maior vilão, mesmo diante de uma invasão alienígena ou um ataque zumbi, é sempre abordado em qualquer série apocalíptica. Então, assim, não vi muita diferença. Eu acho que tem, assim, toda uma essência argentina, mas isso é mais uma questão técnica e realmente cultural do que, de fato, algo que vá trazer um brilho diferente para a história, o fato de ter ocorrido na Argentina.
essa parte da individualidade, eu concordo. Eu sou um pouco suspeito que quando eu escrevi o meu livro de contos sobre Apocalipse, eu também olho para a vertente que não importa qual Apocalipse seja. É sempre o ser humano o maior problema. Eu gostava de Walking Dead por causa disso, eu larguei depois, mas o problema não é o zumbi, é o ser humano que deixa a porta aberta, que trai o outro, e aí o zumbi entra em cena. Então, assim, os apocalipses são alimentados pelo problema do próprio ser humano ser o que ele é, do jeito que ele é. Mas eu senti um pouco mais da ausência do herói imbatível, o cara que com uma espingarda, apesar, é irônico isso, porque o protagonista é um atirador muito bom, mas o cara super bravo, heróico, todo mundo meio covarde, meio coisa, e só se resolve na coletividade. Não é tão diferente quanto acontece por aí, realmente não é assim, nossa, isso tem muita cara de América Latina, mas senti um pouco esse tempero, sim, não do jeito que poderia ser, não do jeito que a gente acreditava. Quem lê HQ também isso demora a engrenar, então acho que a série tá, talvez pelo orçamento, foi curta para construir isso, mas dá para sentir que eles tentaram ali, ao mesmo tempo tentando deixar um pouco mais genérico para vender lá fora, e funcionou, que furou a bolha, apesar da avaliação ruim nos Estados Unidos. Dá para perceber uma tentativa ali, mas por isso mesmo que eu não botei a nota tão alta, que eles falharam tentar levar isso a um novo ponto, como por exemplo na produção colombiana do Oceano e Solidão, eles conseguiram trazer uma cara muito latina, apesar de ser uma das obras mais representativas. Então esse esforço talvez foi de evitar trazer muito isso para vender lá fora, para a série sobreviver, né? Tanto que anunciaram essa renovação. Olha, para ser sincero, eu não sei até que ponto eu senti uma diferença realmente. Eu acho que se passasse nos Estados Unidos, uma coisa que não tem é que lá eles têm essa cultura já desses meio doidos, assim, conspiracionistas e tal, de que ia ter algum cara com um bunker, ou mais de um bunker lá preparado para isso, ia rolar armado até os dentes. Ia rolar umas milícias já prontas, esperando para acontecer, coisa que a gente não vê muito aqui na América do Sul, né? Mas, assim, não senti, eu não consegui buscar isso. Não na trama em si, né? Na história em si, tem um cara especial, ou específico, ou um grupo. Não sei, eu acho que não, eu não vi essa diferença, eu não consegui achar. Eu acho que se não fez tanto sucesso nos Estados Unidos assim, eu acho que é mais pelo andamento mesmo, né? Que tem essa pegada mais lenta, menos aventuresca, vamos dizer, né? Tem menos saltos e tensões ali de uma missão para ser feita. O americano gosta muito disso, né? Missões, né? Tem que ir lá pegar tal coisa, tem que... Walking Dead era assim, né? O padrão de consumo americano também é muito limitado ao que eles mesmos produzem, né? Já pelo nível de produção que eles têm lá. Também, não foi dublado, provavelmente, né? Enfim, tem várias barreiras deles lá. Mas eu senti essa lentidão, vamos dizer, desde o início, né? Embora, se fosse de repente uma crítica a sério, não sei, embora o andamento fosse lento da resolução das coisas, eu acho que as pessoas meio que assimilaram muito rápido. Talvez isso tenha uma pegada sul-americana também, que a gente está acostumado com um monte de merda acontecendo, então a gente se vira rápido, a gente se adapta rápido às coisas, tem isso também, né? Mas eu achei que, assim, em contrapartida do andamento lento da trama, eu achei que algumas vezes, principalmente o primeiro episódio e tal, foi uma coisa muito assim, beleza, é isso que a gente tem para hoje, vamos, agora não pode sair de casa. Ficou faltando uma coisa meio assim, peraí, mas o que está acontecendo? Eu não sei, não sei se foi impressão minha. Senti que eles foram. Eles se resignaram muito rápido. Beleza, é isso aí, vamos lá. Então você se prepara aí e tal. Não sei se faltou uma coisa mais de ficar, sabe, tentando entender ou tal, não sei. Tive uma certa impressão que um pouco da estranheza que a gente tem no começo da série é que o espectador está no mesmo patamar dos protagonistas, dos personagens. Então a gente não consegue saber muita coisa para frente. Como acontece com muitas séries, que você consegue prever certas
essas coisas. O cara deixou a gente meio no escuro, pelo menos os 3 primeiros episódios, totalmente no escuro. Principalmente porque ele bota aquela primeira cena da garota no barco, aquela luz ali, aí você tenta correlacionar aquela luz com a neve, que dá, né? Você fica, realmente, eles conseguiram confundir a gente, realmente. Isso é um mérito. Isso foi algo que eu achei bem interessante mesmo, porque a gente geralmente, quando vê alguma série apocalíptica, a gente já vê tudo destruído, tudo arrebentado, né? O pessoal já precisando sobreviver. E aqui a gente viu o dia zero desse mundo apocalíptico. Isso realmente trouxe uma diferença, mas eu concordo muito com o João. Eu achei que o pessoal assimilou rápido demais. Eu acho que o fato de se passar na América do Sul, onde tem uma questão do cristianismo mais forte do que talvez em vários outros lugares do mundo, isso me fez muita falta quando eles descobriram principalmente que se tratava de uma invasão alienígena. Por mais que tivesse o contexto da sobrevivência, de todos os problemas que eles estavam vivendo, assim, não vi ninguém passando a ter algumas questões filosóficas, religiosas, tentando entender realmente o que é o universo, já que agora a gente tem certeza que existem os seres vindo de fora. Então eu acho que realmente eles assimilaram muito rápido, principalmente no momento em que eles foram lá para aquele quartel, né? Porque enquanto tá naquela pegada de a gente precisa sobreviver, precisa juntar coisa, e não pode deixar o vizinho matar a gente, aquele miliciano dos vizinhos já estão organizando tudo. Uhum. Você pode até ter isso como uma desculpa que, assim, o pessoal não teve tempo de respirar. Porque, eu acho que nesse momento eles nem sabiam tão bem se era alienígena ou não. E também não era alienígena, exatamente. Tinha lá um besouro gigante, sei lá que porra aquela. Exatamente, mas foi pro quartel, tem uma certa segurança, esfriou o sangue. Eu acho que ali era pra ter uma galera meio que dando uma surtada realmente, sabe? Não tô nem falando de um contexto puramente filosófico-religioso, mas eu acho que isso traria realmente algum surto, algumas pessoas enlouquecendo, porque... Não, e sem contar que a gente tem... É difícil quando a gente perde todas as certezas, né? A gente tem o quarto episódio numa igreja, que pra mim é o melhor episódio da série, da temporada, e realmente, dentro da igreja eu não lembro de nenhuma reflexão aproveitando o pano de fundo da igreja em si, a freira lá que atende eles, eu não lembro se tem alguma... Não, ali eles já estavam totalmente engajados, né? Não, mas beleza, mas poderia surgir ali dentro da igreja algum fiel ali, até porque é uma igreja, né? Ou a própria freira e tal, ou alguém fazendo uma coisa sarcástica, um comentário sarcástico sobre aquilo tudo e tal. Pensa, por exemplo, não precisa ir muito longe, o que a gente viveu na Covid, né? Quantas pessoas surtaram, entraram em depressão, uma das principais sequelas, se não for a principal sequela de Covid, realmente é a ansiedade, é a depressão, aumentou demais os números de pacientes psiquiátricos depois disso. Isso a gente está falando de algo teoricamente biológico, né? A gente está falando de um vírus, de uma epidemia realmente que devastou o mundo. Agora, pensa realmente se ocorrer um dia e descobrirmos que existem seres de fora, eu acho que a boa parte da população vai entrar em parafuso, cara. E ali o pessoal assimilou rápido demais, mesmo que na igreja já tivesse nesse ponto que o César falou, o pessoal já tá engajado, foi o quê? Nem uma semana? Tá todo mundo já aceitando aquilo? Eu concordo com o Reeves que nos ambientes, nas situações mais coletivas, isso poderia ser mostrado no mercado, na parte ali do quartel, mas eu tentei me policiar, né? Claro, não tem o spoiler que eu já li HQ, mas no momento que as primeiras páginas da HQ não estão ali, isso muda completamente para onde a gente quer levar a história. Então, até mesmo quem leu vai surpreender. Então eu falei, para onde a gente quer levar? Eu tento me policiar também, que é um ritmo de cinema que a gente não tá tão adestrado a gostar, né? A gente foi tantos anos recebendo os enlatados de um ritmo específico, gostando ou não, eu gosto, eu consumo, que eu tentei prestar atenção nisso. Então, o que eu acho, pelo que o João falou aí, o personagem foi meio blasé nessa coisa toda. Mas, cara, é um cara que veio da guerra, com outro cara que era cheio de mania de guardar, todo paranoico, meio que a cabeça dele meio preparada, mas lá tinha aquele estranho que eles levaram para dentro de casa. Ele ficou meio doido, tentou bater, tentou roubar. Ele representou um pouco esse desespero. Talvez eles poderiam ser um pouco mais enfáticos nessa estranheza. Mas tem outra coisa. Enquanto eles estavam na periferia, era uma neve tóxica. Era só uma neve tóxica. À medida que eles foram se aventurando para a cidade maior, as pessoas da cidade já sabiam que estava dando um problema muito maior, davam nomes, sabiam que tinha monstro, e eles na periferia não tinham noção disso.
Então, à medida que ele foi se aproximando, a sensação de estranheza foi trabalhando junto com o cara, a gente tem que agir, a gente tem que agir. Então, eu tentei me policiar percebendo isso. Eu acho que, no contexto mais coletivo, concordo com o Reeves, mas na individualidade dos personagens isso foi possível de perceber, principalmente essa coisa, dessa diferença, né? Eles foram progressivamente sendo colocados no problema, enquanto o pessoal da cidade já viu o troço caindo, já viu aquelas baratonas gigantes. Então, assim, tem um pouco do ritmo, tem um pouco da forma que eles tentaram levar o personagem até o epicentro do problema ali, pelo menos nessa primeira temporada. E acrescentando, na cidade, o pessoal deu uma enlouquecida, né? No prédio mesmo lá, que o Ricardo Darín vai tentar salvar lá, eles estão completamente birutas ali. E aquelas cenas iniciais dos episódios, eu gostei muito disso, né? Daquela cena inicial que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com alguma coisa, né? Aqueles pequenos flashes do início do prédio, a reunião de condomínio, as meninas do barco, tudo. O que tem a ver aquilo com a história? Estilinho Breaking Bad. A menina dando... eu gostei desses iniciozinhos que conectam com a história ali. E nesses iniciozinhos tinham uns tons diferentes ali também. O próprio pessoal da igreja que vocês citaram aí, o pessoal já estava largado dentro de uma igreja toda destruída, o cara só queria um cigarro, assim, deu pra perceber o desespero mais do pessoal da cidade. Os besouros vieram do espaço, é isso? São soldados. Acho que é uma alusão a isso aí, né? Apesar de ser super agressivo e perigoso, eles são apenas soldados comandados por uma força ditatorial. Quando ele fica trazendo a Guerra das Malvinas, do personagem traumatizado e conflitando traumas dele com visões daquele tipo de guerra ali, misturando, eles estão tentando atualizar a HQ, que era um contexto de Guerra Fria, eu até anotei 57 a 59, tenta atualizar isso com esse trauma argentino. Isso é muito argentino, esse problema, né? As ilhas, fala as ilhas, sabe quais são as ilhas, encontra ex-combatente, o cara tem esses traumas dele, ao mesmo tempo mistura o trauma dele com o trauma em relação àquela guerra nova que ele está vivendo, pra gente descobrir no final que as Boratas são meros soldados de outra pessoa, de outro personagem, de outra criatura, né? Então essa camada aí que eu não descobri sozinho, foi estudando outras análises, eu achei bem interessante ali, que eu não consegui visualizar durante a série, mas deu pra ter essa reflexão, gostei também. Pra não dar spoiler, né? Mas tem mais coisa que eu não sei se vocês vão puxar da HQ do que isso aí que tá revelado até agora, né? Com certeza. A segunda temporada é pra isso. A gente pode dar spoiler da primeira temporada toda. Agora da HQ, por favor, não. Não. Aí não. Mas vocês acharam que tinha que fazer... A gente teve que fazer uma... acreditar muito nessa neve... Que mata quando cai, mas aí o cara sai, se ele sair um pouquinho com o portão aberto, ele não morre. Aí o cara usa umas máscaras lá, toda feita nas costas, assim, e funciona. Vocês também acharam... A neve pode funcionar assim que cai, né? Tipo assim, beleza, é uma série, ficção científica, você tem algumas coisas que você releva também, não precisa ficar lá de lupa, né? Mas em alguns momentos, quando eles estavam no carro, aí a porta do carro abria, sei lá, e não, eu tô com aqui. Não sei, eu achei que em alguns momentos eu tive que dar uma fechada de olho pra essa regrinha da neve, assim. O que vocês acharam? Mesmo. Tem isso. Isso acontece no original. E tem mais. A menina voltar pra casa com o snorkel adaptado também Essa saída foi meio forçada, vocês acharam também. Mas a última cena explica um pouco isso. Explica. Sim. E é um negócio legal também que a gente vê na série, começa a ver mais pro final, né? Eles tendo que lutar com as próprias pessoas que estão ali meio que naquela hive mind ali dos bichos que chegaram agora, tudo dominados, vamos dizer assim, né? E a gente vê isso também em Walking Dead, por exemplo, né? Quando eles se confrontam com as pessoas que vão renascendo, né? E tal, e aí você, querendo ou não, claro, são zumbis, mas é aquela pessoa que você conhecia, né? Que você está enfrentando de novo. Tem uma conexão legal, só que é uma diferença que traz um tchan a mais para esse tipo de distopia, que não é um simples zumbi, né? Você pode pensar assim, porra, meu parente morreu, agora tá babando com a cara de maluco e não fala nada. Agora esses falam. Só uma casca, né? Mas esses no Eternauta são de fato as pessoas ali, né? Estão meio baratinados, assim, mas eles falam. Mental, né? Um controle mental, né?
Tem aquela hora que o cara que morre no final, que se joga, né? O Lucas. Ele some, né? Aí, não, como é que você foi parar onde? Onde é que você tava? Onde é que vocês encontraram eles? Eu não sei, eu bebi muito e fui parar lá. O cara já tava no exército, já foi uma já veio lendo na garupa do exército, né? Caraca, esse cara foi pra onde, né? Bom, mas quem que nunca pensou em entrar no exército depois de tomar uma garrafa inteira de uísque? Quem que nunca pretendeu ir pra guerra depois de virar meia garrafa de Blue Label? Aquilo lá foi muito mais realista do que aquela neve tóxica. Outra coisa. Zero suspensão de descrença. É um desafio de adaptação muito interessante, né? É uma ficção científica, uma distopia ali, a gente põe nessa sombra aí, feita num período diferente, né? Até o conceito científico foi diferente. Como é que eles iam adaptar isso? Até que ponto eles poderiam alterar esse efeito da neve e ser acusados de acabar com a obra original? Ao mesmo tempo, achei muito legal como é que funcionaria essa dependência tecnológica nesse apagão? É muito maior hoje em dia, né? Com celular, banco, etc. Mas a solução acaba sendo muito parecida, né? O analógico, o carro ali, com funcionamento mais analógico, funciona. Isso foi muito interessante. A neve, eu falei, cara, será que eles vão trazer isso? E assim, é do original. Eu achei que eles poderiam, talvez, readaptar esse efeito da neve quando ela cai, mas eles adaptaram exatamente como está na história e é esquisito, mas... Eu acho que tem um problema aí, que é o seguinte, por que as pessoas estão controladas estão imunes à neve? Não dá nem para tem que dar pensar sobre isso. Mas tem algumas questões aí, ó. Primeiro que assim, realmente não faz muito sentido. Aí eu acho que também é algo dos quadrinhos, não sei se vai explicar mais pra frente, eu tô em 30%. Mas assim, se a intenção é vir e controlar os humanos por algum objetivo, por que matar grande parte da cidade, ou quase todo mundo, né? Somente alguns sobreviveram e depois eles dominam só a mente de alguns, resolve não matar, deixar fazer outra coisa. Sei lá, isso pra mim é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. O ser humano dominado é uma ferramenta ali. Não, eu concordo com a questão da dominação. Talvez não seja o ser humano que eles estejam atrás, né? Talvez. Se você vai subjugar um povo, você vai matar a grande parte dele. Vai ficar com menos escravos, sei lá. Então, mas será que eles querem o povo ou eles querem outra coisa. O ser humano se adapta ali ao combate às baratões. Agora tem que mandar pessoas. Não, mas o ser humano vai reagir? Se eles querem a Terra, por que capturar a mente daqueles humanos? Outra coisa também, porque, porra, olha só, por mais que o humano seja opere uma arma, né, tal, enfim, mas o baratão também não é flor que se cheire, pô. O baratão, se eu posso mandar mais baratão, não preciso tanto dos humanos. Enfim, também a gente está querendo achar um falho. Mas é um plano que pra mim... Mas só falando da neve, Sérgio, só pra eu concluir, nos quadrinhos, se eu não me engano, ela falava que a neve, uma vez que caía, ela já não fazia mais mal. Ela matava agora que tava caindo. E um recurso que eu achei que na série ia ter, que eles não exploraram, é que nos quadrinhos falam que a neve é fluorescente. Então a hora que ela caía no chão, ela perdia o brilho. Talvez acho que se colocasse isso na série, entendeu? Ficaria melhor. Ela tem uma cor um pouco diferente, a hora que tá no modo matar, a hora que caiu no chão, perde aquele brilho e não tá mais fazendo mal pra ninguém. É verdade. Talvez isso pudesse ser um pouco diferente. Eu acho que a dominação foi um negócio que o autor colocou até na própria HQ como sendo o quinta coluna, né? Porque a inteligência, na época das ditaduras, que é uma referência clara até na série, tinha muita inteligência infiltrada, é lógico. E aí os humanos controlados seriam os quinta coluna e realmente foram, né? Porque você conhecia o cara lá, o cara estava convivendo toda hora com o cara, de repente o cara estava do outro lado e te pegava. Até porque, César, nas piores das ditaduras vai ter gente se aliando ao Império, né? No caso aí, tem gente se aliando aos alienígenas. É interessante. Eu imagino que possa ter essa conexão, realmente. Eu queria falar um pouquinho de como a série escala, né? Ela, mesmo sendo lenta, chega no final do terceiro episódio, quando você tem a noção de que existe uma outra ameaça além da neve, né? E além da sociedade como está, que é o bicho, né? Que a gente ainda acho que não vê ainda que é um besouro, enfim. Mas você dá um fôlego
forte, assim, porque você tá 3 episódios, naquele. Você já tá achando, já não sabe se o Darim tem olho azul, tem olho verde, você já tá meio assim, porra, passando aí, daqui a pouco aparece um besouro. Opa! 4º episódio, vamos lá, que a série deu uma remodelada. E aí passa o não era só neve? Dá um ganho, dá um ganho. E depois, aí passa o 5º, e aí vem o 6º, e você começa a entender que tem uma terceira ameaça, que é, porque você vê no 5º episódio, no 4º e no 5º ali, que os besouros eles são bons, mas também um tiro já fura, não é também um besouro impenetrável. Mas o cara é muito bom atirador, né, João? Não, beleza, mas aí, não, ok, beleza, mas mesmo não pegando na cabeça em si, se você dá uma rajada direta no bicho, o bicho morre. Aquele FAL lá que eles têm, entendeu? Um revólver talvez não mate, mas uma metralhadora, quer dizer, os bichos pelo menos não são impenetráveis. Caraca, poderia ser uma carapaça absurda que você tivesse que sei lá o que, né? Até coquetel molotov mata os bichos, quer dizer, você começa a entender que é uma ameaça, mas tipo, se a gente se juntar aqui, se vier o exército que tá aparecendo, e aí você começa a achar que eles vão achar uma saída, e aí vem a terceira ameaça, que é essa dominação, a terceira onda, que é essa dominação deles, e no final de tudo, pô, aquela cena do estádio, né? Com aquelas luzes ali, tu fica, caraca, que é isso, meu irmão? O mão, né? O cara... Pô, o mãozinha, meu irmão. Haja manicure ali. A mãozinha. Eu ia perguntar pra vocês, eu ia fazer a de host aí pros dois que ainda não... Não sei se o Rive já tinha chegado nessa parte da leitura quando viu a série. O que vocês acharam quando descobriu que... Não, tem uma outra camada aí de invasão aqui, aquela mãozinha cheia de dedo. Deu uma angústia quando vi a imagem e agora deu angústia na série. É o ET Cicarelli. É o chefe dele. ET Gamer, né? Ninguém vai ver esses caras no CS ali. Mas não, pior que hoje eu vi um vídeo do rapaz, cara, que ele tem 6 dedos mesmo em cada mão, e ele mostrando como ele joga CS. Você já viu esse cara? Depois do pesquisa, cara. É brasileiro. Eu puxei assim. Ele é brasileiro, ele tem 6 dedos em cada mão, e não é dedinho não, meu irmão. É um dedo totalmente funcional e grandão. E o cara, não, eu boto esse aqui, eu toco a tecla tal, não sei o que, ele mostra lá como é que ele usa, cara. Esse aqui tira meleca. Não, pô, mas daí é injustiça, hein? Isso daí é injustiça, cara. Tem que ver se... Deve ser banido do esporte. Tem que ter a categoria dos 6 dedos. É evolução, porra. Mas Não, eu achei muito interessante essa terceira onda aí, porque renovou a série. Agora, aquele negócio, né? Vamos ver a segunda temporada e por quantas temporadas mais ela tem fôlego, porque na primeira ela já trouxe 3 ameaças. Se fosse americana a série, não tô dizendo que é pior ou melhor, enfim. Se fosse americana, ia ser uma temporada inteira deles, da sociedade, lutando entre si. Ia conseguir fazer a temporada porque ia ter mais missõezinhas. Então o cara ia fazer um episódio inteiro para pegar água, outro episódio inteiro para achar um medicamento. Eles iam fazer isso só sociedade. Segunda temporada ia aparecer, no final da primeira temporada ia aparecer um besouro. Aí a segunda temporada ia ser sobre os besouros. Aí você ia explorar, aí a terceira apareceu. Nessa não. Nessa, embora o andamento seja mais devagar, 6 episódios, já tem 3 paradas diferentes, já estamos vendo ali um possível final boss ali, o chefão de todos. João, mas assim, a gente teve 3 fases, mas nenhum foi fechado. Eu achei que ficou aberto Acho demais, que foi somando. Foi somando. Foi somando, mas você não chegou no fim da conta. Nem perto disso. Porque pensa bem, cara. Se não tivesse a segunda temporada, e aí? Foi algo satisfatório. A primeira temporada se sustenta em pé. Porque assim, quando eles confirmaram a segunda temporada, depois de alguns dias que já estava rodando na Netflix. Ela não saiu já renovada. Até a Ruptura passou por isso, então, dessa, cara, mas por isso que arriscar. Então, mas por isso que, na minha opinião, ela perde muitos pontos, pensando na série especificamente, como uma obra audiovisual. Porque ela não se sustenta em pé sozinha, cara. Ou você pode usar a justificativa de vai ter outra temporada, coisa que ainda não tinha quando lançou. Ou você pode usar a justificativa de que quem lê os quadrinhos vai entender o que aconteceu.
Não se sustenta sozinho. Cara, eu não acho. Eu cresci vendo séries como Lost, que a gente terminou uma temporada descobrindo que tinha a droga de uma escotilha lá, que acendeu a luz e acabou. Esperou um maior tempão pra descobrir a escotilha. Eu acho que a diferença aí, esse final aberto aí, na verdade, primeiro que na obra realmente é mais ou menos esse ciclo de eventos aí, com peculiaridades bem diferentes, mas assim, essa gradação acontece no original. Então, mas o problema não é deixar em aberto. O problema é que não fecha os arcos, cara. Esse que é o problema. Abriu um monte de arco. Eu concordo, alguma coisa ou outra ali. Fechou que ele achou a filha, né? Ele achou a filha. Encontraram um abrigo inicial. Até a questão da filha não fechou. Até a questão da filha não fechou. Ele não encontrou a filha encontrou ele. E não explica como é que ela chegou nele. No final dá a entender que beleza, ela tava lá possuída, ok. Mas assim, até a cena em que mostra ela voltando pra casa, né, que mostra todas aquelas pessoas saindo daquele túnel, não explica nada, cara. Beleza, ele encontrou a filha na verdade encontrou eles. Mas como foi isso? Entendeu? Então, mas mim, ele deixa não teve nada ali, muito né? mais cuidado. A gente viu ela voltando, né? Quando mostra a roupa que ela chegou, a gente tinha visto a primeira cena de algum dos episódios, ela andando, um monte de gente andando super esquisito, que a gente não entende o que é. Tem uma garota com aquela roupinha amarela, passando por um túnel, que a gente não entende na hora que acontece. Mas depois que ele pega a roupa e mostra, cara, era aquela garota, aquela pessoa, né, não sabe se é garota, aquela pessoa do início do episódio que estava andando meio estranho num túnel com um bando de gente atrás, e depois mostra essa suspeita em relação a ela. Ele não te entrega, mas ele explica ali. Eu entendo que existem arcos a serem fechados ali, mas ele deixa, ele não te entrega de mão beijada, é uma questão de forma de narrativa. Mas só um comentário, né? Eu acho que eles entregaram muito. Eu acho que tanto uma questão em relação a respeito à obra, mas principalmente de apelo, eles tinham que trazer várias coisas para apelar, para ter audiência, para ter algum tipo de confirmação de temporada, para continuar o processo. Séries são feitas para ter continuidade, mas são arcos a serem fechados. Existem coisas abertas ali, concordo com o Reeves, mas outras coisas eles entregaram de forma sutil, ou existem histórias que nem tudo vai ser fechado e tudo bem. Agora, sobre a escalada, tem spoiler nenhum, mas a coisa escala bastante, então fica tranquilo, João, que tem umas coisas para acontecer. Não vai ficar ali nesse troço só, não. O caso é, o que nós ficamos sabendo é que eles confirmaram a série depois que tinha lançado. Agora, quem diz que isso já não estava no papel antes? Pois é, também. Mas eu acho que por ser uma série de fora dos Estados Unidos também eles têm o pé atrás, né? Porque é uma historinha... Exato. É uma historinha... É um ovinho de indês da Argentina essa história. Então, eles iam querer contar a história toda. Eles não iam. Não sei, César. Tem muita série que foi cancelada depois da primeira temporada. A Netflix sempre faz isso, cara. Tem várias, entendeu? E assim, por isso que, justamente por se tratar de uma série dessa, eu acho que pelo menos o básico tinha que ter alguma coisa mais satisfatória, entendeu? Uns arcos um pouco melhores fechados, porque se não tivesse uma segunda, você não sentia um trouxa assistindo aquilo lá sem final nenhum, entendeu? Sentiu final nenhum. Um telespectador de Lost, né? Questão de saber do mundo exterior, eles resolvem com o rádio, a missão do rádio acontece, porque a filha... Onde está a filha? A filha aparece. Porque a filha chegou lá, é sutilmente introduzida, apresentado ali. Outras coisas vão acontecer em aberto. A gente não sabe quem é aquele irmãozinha, a gente não sabe por que está acontecendo esse evento, por que a neve parou, por que a neve apareceu, por que agora. Tem coisas que vão ficar em aberto mesmo. Eu acho que deveria ter uma finalização mais clara, até pelo próprio projeto de vender para outras culturas esse ritmo, né, de convencer todo mundo que é para assistir, eles poderiam ter um respeito maior com essa estrutura. Mas as perguntas que seria interessante saber, cadê a filha? Que o problema dele é ter a filha. Ué, a filha apareceu? Como é que ela apareceu? E é muito estranha, ela tá muito estranha. Ele te entrega a missão toda para saber se é só na Argentina, negócio do rádio. Ele entrega e descobre que tem mais coisa por vir. Poderia ser muito melhor, mas há um nível de satisfação, assim, na minha opinião. Eu acho que... Eu concordo com o Guilherme no seguinte ponto. Ele entregou muita coisa sutilmente. Por exemplo, na hora que o cara pega na cabeça da filha dele, fala que tem alguma coisa ali, você já fica com a pulga atrás da orelha, cara. Mesmo você não tendo lido a HQ, você fica com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa vai acontecer. Aquilo ali não é à toa.
E a experiência de quem lê HQ, como eu falei, a primeira cena da HQ não existe na série. E ela é extremamente importante para tudo. Importante. Como eles abdicaram disso, eu falei, já que eles mostraram isso, eu não sei para onde eles vão andar. E muitas decisões estão diferentes ali. A cena do prédio lá, eu não me lembro de existir na HQ. O arco da questão da filha é bem diferente. Então, assim, eu tô me surpreendendo com a experiência da série mesmo assim. Eu tô gostando desse fato. Só pra... A gente não falou ainda sobre pra quem não sabe, né? É baseado numa HQ do Hector Oesterheld, não é isso? Foi publicado em 59, Argentina e tal. Se você quer saber mais sobre o cara, mais sobre HQ, eu vou dizer uma coisa aqui. Vai lá no canal Pipoca e Nanquim, cara. Eles é que relançaram a HQ no Brasil aqui recentemente. É um canal magnífico. Pra você ter noção, eu não gosto de história em quadrinho e assisto o canal, pra você ter noção. E eles têm 2 vídeos sobre o cara, contando tudo, contando sobre a HQ, como é que foi. É magnífico. Você não perde nada indo lá no Pipoca e Nanquim e vendo os vídeos dele sobre o Hector Oesterheld. É show de bola, você vai saber tudo. Agora, um negócio, o Rei, que me incomodou também. É uma história muito, muito importante enfim, você vai lá ver. A família toda na ditadura. Pois é, ele é praticamente um mártir aí, né, político. Enfim. Reives, sabe uma coisa que você falou e eu concordo contigo? Eu acho que a parte eles no acampamento militar podia ter ficado para a segunda temporada, eu acho. Porque você não acabou. Você não acabou a temporada e eles já estão num outro mundo ali desde o início do 6º episódio, final do 5º, não sei. E assim, muda completamente a atmosfera. Além de parar de nevar, que já é um baque, eu acho que a primeira temporada podia acabar na neve. Parou a neve, apareceu alguma outra ameaça. Corta a cena. Alguma coisa assim. Porque porque, pra ser sincero, eu não vi nada sobre a série antes. Não vi trailer, não vi nada. Eu tava achando, eu não tenho HQ, sei que tinha HQ, mas não peguei, não vi o tamanho e tal. E eu tô achando assim, porra, é uma HQ, achando que é uma graphic novel normal, assim, que a gente pega pra ler. Vão ser 6 episódios e vai acabar. É uma série, uma minissérie e acabou. Eu não tinha noção de que eram várias temporadas, que a HQ é gigante, tem 2 volumes, sei lá, não sei. Então, eu tô achando que tanto que escala ainda. É justo. Mas eu tô vendo que já estão no negócio do exército, tô pensando assim, como é que eles vão acabar isso? Quando é que isso vai acabar? Tá acabando, vai acabar de alguma forma, e não vai acabar nunca. Depois eu vou confirmar com o pessoal aqui do grupo que tinha outras coisas, outras temporadas. Mas eu achei que o exército, eles salvos pelo exército, foi meio que um anticlímax, ou foi um clímax antecipado muito antes do fim. Podia acontecer mais pro final, enfim, não sei o que vocês acham. Mas a grande pergunta também é se eles vão contar a história mesmo ou se eles vão mudar a história, né? Mas já estão mudando, né? No começo da a estrutura da família do Juan é totalmente diferente. Alguma adaptação teve. Agora, eles vão entregar a história como ela é ou eles vão mudar? Daqui pra frente, você quer dizer, né? Não acho que foi alguma adaptação, não. Pra mim já tem muita diferença. Pega, por exemplo, o núcleo protagonista ali. Começa totalmente diferente a dinâmica familiar do Juan. O próprio Juan é totalmente diferente. No HQ ele é muito mais jovem. Né? Ali a gente tá colocando um senhorzinho já que fez com um amigo que manja pra caramba e que... Na verdade, cara, esse negócio do analógico é uma grande propaganda do Senai que a Netflix tá bancando lá. Porque só quem fez Senai sobrevive nesse apocalipse zumbi, cara. Dos apocalipse alienígena. Falando nisso, cara, eles fazem propaganda pra caramba nessa série, cara. Toda cena tem uma marca gigante aparecendo. Até Itaú eu vi uma hora lá, cara. Product placement. Exatamente. Tudo que eles podem botar ali uma propaganda, eles estão botando. É melhor assim do que se assistir algum filme nacional que fica 3 minutos só mostrando lá. No início, né? Eu me senti no episódio de Black Mirror, do Common People lá, que no meio do negócio a mulher começa a falar de propaganda. Mas eu achei que foi tão sutil quanto poderiam fazer, eu acho.
Olha, o Mercadinho Presunic deve ter excelentes produtos lá para nós sobrevivermos. O Carrefour virou um centro de vivência da cidade inteira. Pode crer. Isso é mentira, hein? Olha, essa parte do Carrefour é mentira, porque no Brasil nunca. Ó, meu irmão, o cara podia vir o dono do Carrefour que não ia deixar aquele povo comer tudo e distribuir tudo e sair usando tudo. Mas não ia mesmo, meu irmão. Ia aparecer. Não, ia fazer barricada, pagar uns milicianos pra proteger. Olha que o cachorro tava vivo no Carrefour. Deixaram o cachorro vivo no Carrefour. Totalmente falso, cara. Tem que ter uma suspensão de descrença pra essa série absurda, cara. Absurda. O Carrefour tem que pagar por isso na série. Tem que explodir o Carrefour em algum momento ali. Cara, sabe o que eu achei mais argentina da série? É o tamanho, assim, do orgulho argentino que eles têm da própria atuação. Porque se apegam totalmente na atuação e colocam o elenco mais feio que eu já vi numa série. Não tem uma pessoa bonita, cara. Se eu quisesse ficar vendo gente feia, eu entrava no meu Instagram toda hora. Pô, eu tô não aqui tem uma pessoa bonita na série. Não, a menina é bonita. Tudo bem. A filha do cara é bonita. O Juan é um... Eu não sei o nome do ator, mas ele realmente parece ser um baita de um ator. Ricardo Darín. Mas, cara... Pelo amor de Deus, o resto do a filha dele é bonita, pô. A menina que tá zumbizada ela é bonitinha, pô. É bonitinha, peraí. Bom, enfim, cada gosto é gosto. É um jeito bem argentino ali da galera. Ela aparece 2 episódios no final final da série que ela vem aparecer. Agora, no Brasil ia ser truco mesmo? Muito bom. Ou ia ser outra coisa? Sueca. Sueca, aqui no Rio é mais sueca. Mas isso é mais regional, Guilherme. Minas tem muito truco também, Sul, São Paulo também, né? O Rio... Mas espera aí, os caras estão jogando truco, ninguém cola o zap na testa de ninguém vira a mesa, xinga... Sabe o que é mais? Ninguém derruba uma Bavária em cima do baralho. Cara, que tem um tigrinho ali, o pessoal solta carta, não sei o que, era mais fácil o tempo. Fora que acho que a coisa que é mais difícil de acreditar na série... Truco aqui, você tem que fazer um estádio truco aqui. Ô, Reis, olha só, você me lembrou uma parada que eu senti uma oportunidade desperdiçada nessa série. Cara, quando a mulher no início mostra ela jogando as listas telefônicas fora e depois o cara lembra da lista, aí ela vai lá e acha a lista. Ah, não, porra. Ela tinha que não achar a lista. Né? Não, beleza, mas quando aconteceu isso, eu falei, cara, genial. A mulher plantou essa migalha na primeira cena lá e você cagou e andou pra isso. E vai ser uma parada crucial pra resolver a questão da criança. Da menina, Vai resolver a questão da menina, mas não vai, porque isso vai gerar um rebu absurdo. E não, ela vai lá e acha. Ah, pô, quando ela achou a lista, foi ela. Podia ter dificuldade. Porra, imagina aquele cara doido do Senac, lá, o professor do Senac, quando descobrisse que a mulher jogou fora a lista telefônica dele naquele momento. Ele ia esganar a mulher, ia ter um Maria da Penha ali na hora. O alienígena ia chegar com o mãozão lá e prender ele mesmo. Ele ia arrancar o bigode na pinça de ódio, cara. Porque, guardei a lista telefônica a minha vida inteira. Quando eu preciso, ela jogou fora. A hora que eu preciso, ela jogou fora. Isso aí é a maior propaganda da série Acumuladores, já visto. Podia ter dado mais uma dificuldadezinha pro personagem. Pra poder... Agora, outra coisa também. Tem 38 mil soldados lá, militar velho. Ninguém sabe mexer o rádio, só o cara que sabe consertar o rádio também. E outra coisa, tem 38 mil militares lá. Na hora da missão foda, eles mandam um japonês de 12 anos, cara. O japonês vai pra missão, cara. Deu 3 tiros ali, pronto, ó. Você tá apto aí. Pô, cara. Aí também é difícil, né? Mas olhar a história das guerras, normalmente eles mandam os descartáveis na frente, cara. Mas tem isso também. Tu acha que o cara ia se meter nessa? Mas não eram batedores, era uma missão. Não, mas podia ser um soldado mais, porra, minimamente treinado, né? Cheio de besourão no caminho. O que eles queriam fazer? Nessa hora eu dei uma leve ignorada. O que eles queriam fazer com esse negócio? O trem ia passar... Um trem ia passar direto e eles iam atacar em 2... Eu não entendi essa estratégia. Eles queriam mandar mensagem pro pessoal que estivesse em outros lugares do que estava acontecendo. Mas não eram 2 grupos, tal do avião lá?
Não. Aí eles foram para atravessar aquela pilha de carro lá que os besouros fizeram. Aham. Eles precisavam do trem para atravessar, para chegar no lugar para fazer o broadcasting lá pro pessoal. Eles dividem o grupo, João. Eles dividem o grupo porque eles precisam usar os sinalizadores. E onde está a torre que vai ligar o rádio para onde é a base, não tem como enxergar. Então, no meio do caminho, eles têm um ponto que fica um grupo para poder utilizar o sinalizador e poder ir replicando a mensagem, entendeu? Então, a hora que eles escutam o rádio lá na base, eles atiram lá o sinalizador, aí o pessoal que tá no Aquela hora que primeiro eles ponto vão no atira, avião, e aquela depois hora- o terceiro. Assim como as tochas de Rohan para Deu Gondor. uma Exatamente. homenageada aí, deu uma Exatamente. homenageada aí. Mas com certeza, é uma das cenas mais incríveis do cinema, essa cena de Gondor aí, puta que pariu. Enfim, mas aí tem uma galera que vai pro avião, tal do avião que caiu. Que eles entram no avião, vocês não estão lembrados dessa do A avião? galera do avião que caiu ficou sem contar, né? Ficou sem contar. Porque... A menina, Mas foi a da missão. entregadora lá, que a Inga, que é a entregadora, que começa a namorar o cara lá, ela vai no avião. E eles não vão. Eles vão pra torre fazer a transmissão, não é isso? Isso. Por que ela vai no Então, mas avião? a hora que chega... Então, a hora Porque que eles é pra chegam- isso, a hora tal que da para o sinalização. trem, eles veem que o avião caiu, né? O avião que eles estavam sobrevoando eles viram sobre eles viram o avião caindo. Então, a hora que chega e assegura a torre, eles dividem o grupo em dois. Chega o cara chamando Pra ainda ir- outras pessoas para poder ir atrás de sobrevivente. Ah, Porque já tá. assegurou a torre. Ah, Então, lá na torre que eles se dividem. Entendi, eu achei que fosse já desde o início uma ideia de você separar o grupo. Entendi agora. Entendi. Eles se dividem que é pra poder sinalizar. E sinaliza e faz uma festa, inclusive, né? Faz um salseiro Faz uma lá. festa. Aquele personagem, o Omar, Sim. eu vi que o cara, né, que faz o papel dele, na verdade é um dos roteiristas da série. E eu tive a impressão que ele só existe, porque ele não tá na HQ, e ele só existe na série justamente porque o cara é um dos roteiristas, porque ele não tem função nenhuma na série, cara. Eu achei ele um personagem O absolutamente estranho na descartável. casa, né? O cunhado do É cara o no Omar, começo lá. é o Omar o nome dele. Ele não tem, se você tirar ele da série, não tem. Tô vendo aqui também, diferença é o nenhuma, tal do nenhuma. Ariel Staltari, é roteirista também, ele tá certo. Confere sua Eles informação. tentam Mas dar eu utilidade, acho que ele tá lá mas porque ele é dono da bola. Ele é o dono da bola, então... eles tentaram botar nele a pilha lá que faltou nos outros, né? O desespero dele. Primeiro o ser humano sendo escroto no apocalipse, ele tenta roubar, aquela coisa, mas realmente. Ele tem o. Eles Ele, fora até- ali não cara, dá em nada. Depois o cara vai Já- ficar bonzinho e namorar. Cara, até o desespero dele não faz sentido, porque no começo ele tá desesperado falando Não que quer dói voltar para os nada, Estados né? Unidos por conta da família. Aí depois ele já não liga mais pra família e só quer namorar com a Inga lá, mas aquela aí- venezuelana. Acho que isso era um engodo Cara, só, isso era um engodo, mas ficou mal eu explicado. passei, Esse personagem foi eu muito passei fraco todos mesmo. os meus réveillons com a minha família até começar a namorar. Depois nunca mais passei com réveillon com família nenhuma. Mas vem cá, mas é porque na série não tem nenhum par romântico, né? Ele faz o único par romântico da série, né? De repente eles acharam que tinha que ter esse Tem elemento. os assim. divorciados ali, né? Mas aí não. É isso. Enfim. Não, exato. Tem os divorciados, tem o casal que já tá ali da casa mesmo, e tentaram encaixar ele com a garota que foi tentando demonstrar quase um save the cat, né? Desconfia, mas vamos salvar, porque nós temos uma moral um pouco mais elevada, apesar do risco. Mas também. Por isso que eu não dei a nota alta. Muitos personagens não foram úteis. Uma coisa ou outra poderia ser um pouco mais bem explicada, até se foi sentido falta de coisas a acontecerem a ser explicadas, mas achei a série bonita, baixo orçamento, mas bonitas cenas. Gostei dos personagens principais. Eu acho interessante muita coisa ali, mas muita coisa poderia ser cortada aí mesmo. O Reis falou desse cara aí, especialmente. A parte técnica, eu particularmente não vi nada assim que me chamou a atenção, falando, nossa, baixo orçamento, por isso que isso aqui tá mal feito. Pelo contrário. O CGI a tá fotografia muito bem feita. Muito bom, a parte... Na verdade, o que me incomodou mais, assim, a cena mais falsa não foi nem nada de computação gráfica. Foi numa cena em que a hora que o Juan vai atrás da esposa e da filha lá naquele prédio, né? Naquele apartamento. Pô, ele vai descer a escada, tem um cara com, acho que um pedaço de pau, um pé de cabra, alguma coisa assim na frente dele. Ele vai descer a escada, ele tá com o revólver na mão. Ele avança pra cima do cara com o revólver na mão, o cara não bate nele, e ele ainda dá uma coronhada no cara com o revólver e desce o resto da escada.
tipo, uma cena de ação muito mal feita. Pra mim isso não é uma questão Foi mal feito. de orçamento, entendeu? Não é questão de orçamento. Uma coisa que me incomodou também. nesse momento do Bang Bang aí foi que eles quiseram meter umas piadocas. A piadoca é o grande mal do século, meu irmão. É a piadoca no cinema. A marvelização do cinema. Bicho, não tem nada a ver daquele velho careca que parece até o Rubem Fonseca, o velho. Não tem nada a ver aquele cara fazendo piada, cara. Ah, sei que, o careca. Qual? Todos somos careca. Cara, porra, pra que isso, cara? Não tem nem motivo disso. E o prédio tinha uma potência muito, muito alta de mostrar a real humanidade caótica ali. Tinha gente rezando, gente querendo arrombar a porta, gente e a série traz. Gente querendo dominar. A série é feliz em trazer momentos engraçados que dão uma relaxada, muito bem escritos, sem forçar barra, né? Seja no truco, ou uma brincadeira com um amigo ali que eles têm. Um apelido. Acontece essa brincadeira na hora do uísque, o cara brinca com os garotos lá que vai pegar o uísque. Enfim, rola essa aí, tranquilo. Agora, essa parte eu achei meio. Nossa. Mas você vê, a parte, como eu falei, a parte técnica eu achei realmente muito boa. Não acho que um orçamento baixo tenha impactado alguma coisa, não. Mas eu acho que ela se propôs a tentar discutir muitos temas e foi raso em todos. Não conseguiu se aprofundar em nada. Nada que realmente trouxesse alguma coisa de reflexão. Eu até comentei com você. Pensar na humanidade, sei lá, cara. Uma pergunta é, se a segunda temporada fechar direitinho a coisa, vai ser boa a série ou não? Eu acho que a série não foi arruinada nem nada do tipo. Eu acho que ela pode ter tido não ter empolgado demais, mas, por exemplo, quando sair a segunda temporada eu vou querer assistir. Não acho que... Eu também não acho que foi ruim. Eu acho que o termo que eu usaria melhor é que foi um desperdício. Entendeu? Porque era uma oportunidade muito boa de trazer de fato um apocalipse diferente, que não foi. E também não acho que tem muito. Mas a HQ é diferente. Mas a HQ é esse apocalipse de argentino? Não. Pelo contrário, eu acho que na HQ, pelo menos, eu estou em 35% mais ou menos. Parece até mais esse, entre aspas, apocalipses americanos do que a série propôs. Mas a gente tem que lembrar também que esse apocalipse é mais militarizado e tal. A gente tem que lembrar que a HQ é de 59, né? Não, mas o que eu tô falando, questão de apocalipse americano, não é nem do cinema americano, mas nessa pegada realmente de mais combate, mais militarizado. Não, sim, mas o que eu quis dizer, paralelo a isso que você falou agora, é que, a HQ em si é uma parada muito visionária, né? Pra ser escrita na Argentina, do jeito que ela é, trazendo todos esses componentes que, se a gente vê a série hoje totalmente desconhecendo que ela é baseada numa HQ de 59 e tal, você pode pensar, essa é The Walking Dead e tal. Só que, cara, de quando ela vem, de quando tudo isso vem, né, cara? Realmente, se você for pensar na América do Sul, uma história dessa surgindo assim, de distopia apocalíptica com alienígena e tal, é muito interessante você Mas é por isso que quanto mais eu leio HQ, menos eu gosto da série. Exatamente por conta disso. Por isso que eu acho que foi realmente um desperdício. E se você ver quanto o cara foi visionário, realmente tem muita coisa lá de ficção científica que eu acredito que o pessoal utilizou como referência. Tem algumas coisas que eu desconfio, mas tem outras que já são confirmadas. Por exemplo, o próprio design, né, a anatomia daquelas baratonas, né, que a gente está falando, aqueles insetos, aqueles besouros, seja lá o que for, foi a inspiração para o Tropas Estelares. Para os monstros dos Tropas Estelares, entendeu? Porque, inclusive, já tem entrevista dos caras confirmando que foi de lá que eles tiraram essas ideias. E vai dizer quantas outras, né, que não foram inspiradas pelo Eternauta. Então, realmente, eu acho que a obra original ela é totalmente visionária, e por isso que eu acho que essa primeira temporada, pelo menos até o que foi apresentado pra gente, foi um desperdício de um potencial enorme que eles tinham de uma obra para ser adaptada. Mas foi absurdamente visionária a obra, porque também nem a ditadura argentina tinha acontecido ainda, né? Pois é, foi de 59, mais uns 10 anos antes, né? 15 anos antes, uma coisa assim, né? Isso, 15 anos antes. Nessa discussão que ele traz, eles evitaram esse anacronismo, né? Atualizaram sobre esses traumas políticos. Fala ainda dessa coisa, né, de um poder que impõe e tal, mas atualiza com os traumas dos próprios argentinos em relação às Malvinas, como a gente já falou aqui, né? Então, eu acho interessante quando você respeita a obra
às vezes no coração dela. Fico curioso que fim vai levar, uma vez que o começo foi um pouco diferente. É até legal isso, mas esse coração da discussão, ainda mais considerando a história que o Hector, né, passou, os familiares dele, que você recomendou a pesquisa aí, eu acho que há um respeito ali dessa coisa do coração do argentino, que sempre vai entrar esse trauma de regimes totalitários, Guerra das Malvinas, que foi basicamente um grande bode expiatório violento político de um regime que já estava tendo problemas, essa mistura toda. Eles conseguiram atualizar, mantendo essa discussão, ainda que sutil, algo que o Hector fez na obra. Imagina se eles fazem essa obra somente com uma ação de ficção científica, distopia, sem trazer essa profundidade do personagem. Fazendo uma conexão com o nosso último episódio lá do Conclave, né? Quando você fala do que foi a obra, do que o autor passou, né? Perseguição política e tal, cara, analisando agora como foi bem escrito tudo isso, a gente consegue refletir essas questões de invasão, de guerra, de política e tal. Em nenhum momento o roteiro ou na boca dos personagens isso vem, né? Essa conexão é escrachada, panfletária, assim, igual como a gente viu no Conclave, que foi uma coisa muito, né? Com a lupa, com a lente, vamos dizer. Dita e falada. Em nenhum momento os personagens de O Eternato falam disso, e você consegue identificar a invasão, isso é muito rico, do que vem de fora, e impressionante, realmente isso é um mérito enorme. Tava pensando o quê? Tava pensando nas ilhas. Eu não falo dos traumas que eu tive nas ilhas, mas porra, que me mandou. Era a oportunidade clara para ter uma palestra absurda. Uma coisa que eu senti falta, cara, porque eu quando fui começar a assistir a série, né, eu já tava com a HQ aqui em casa, só não tinha começado a ler ainda, mas eu acabei lendo o prefácio que tem na HQ, né, que eu acho que é do próprio pessoal do Pipoca Nanquim contando sobre o contexto como um todo. Então, eu, infelizmente, comecei a série já com uma certa expectativa, que é o grande mal da pessoa que consome qualquer obra, né, a maldita da expectativa. Mas assim, eu sou um grande fã de Robinson Crusoe. Quando fala lá, né, que o autor, ele mesmo fala que se baseou em Robinson Crusoe para poder escrever isso, porque ele queria trazer aquela sensação de isolamento, um isolamento talvez urbano, né, ao invés de estar dentro de uma ilha deserta, os caras estão isolados dentro de uma casa. Pensando, Guilherme, no que você mesmo fala, né, de pegar o espírito da obra, e que é isso que você procura numa adaptação, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, eu sou um pouco mais, entre aspas, puristas dentro de uma adaptação. Eu gosto que siga o mais próximo possível da obra original. Mas eu não senti nada disso, cara. Não senti nada de isolamento. Em momento nenhum. Esse espírito Robinson Crusoe que o próprio autor cita, e na verdade os próprios personagens citam isso durante a série. Não senti, cara. Eu achei que não teve nada de isolamento. O tempo todo eles estavam encontrando outras pessoas, o tempo todo estavam juntos. Eu acho que essa busca realmente que eles estavam querendo colocar de não ter um herói, eu achei que faltou coragem para eles disso daí. Eu vi várias análises sobre isso, falando assim que o Eternauta fala sobre não ter um herói individual, né? É o herói coletivo. É o herói coletivo. Então, mas eu não vi nada disso, cara. Pelo contrário, se não fosse, por exemplo, o Pedro Pascal genérico lá, o do bigode, não teria como ligar o rádio. Então, foi um herói ali. O Juan, diferente do quadrinho, o cara ali era um baita de um militar, atirava pra caramba, manjava pra caramba de combate. É um herói, cara, um herói clássico de qualquer série ou obra, entre aspas, americana, que você tem um herói lutando contra as mazelas do mundo. Que, de certa forma, o herói que existe ficou fragmentado, não? Em vários personagens? Eu acho que a obra caminha o tempo todo em meio à coletividade. A coletividade da casa, da vizinhança, o problema dessas coletividades. É a C&A, é o apartamento. De novo, não é só falando que são boas coletividades. É ser humano ali, né? O quartel improvisado na praça, a missão é coletiva. Ele passa por um trem com pessoas, um monte de gente presa ali. Eu acho que ele transpassa essas coletividades, tentam trazer essa coisa imagética das coletividades, e ao mesmo tempo, quem vai correr atrás da filha dele é o cara. Porque abandona. Cara, precisa da minha filha, cara, pô, vamos lá, no primeiro BO,
todo mundo fala, ele fala, não, deixa que eu vou sozinho. Então essa solidão acontece pelo protagonista também. O trauma é individual, a busca dele é individual. E assim, o protagonista tem que carregar a história. E eu escrevo assim, eu gosto disso. Mas é até meio dissonante, me traz uma curiosidade quando não foi ele que resolveu, ele que achou a filha, ele falhou. Eu falei, cara, o que significa essa falha, né? Porque não tem essa coisa no quadrinho. O que significa essa falha dele? Quebra a tua expectativa, né? Me trouxe uma curiosidade. Então assim, eu vejo essas soluções coletivas, mas necessidades individuais. O próprio personagem semi-inútil que a gente falou, ele toda hora está se aproveitando do coletivo, mas correndo atrás do individual. Eles tentam trazer, mas como eu falei, eles falham na sutileza deles, acabam falhando em ter clareza suficiente para ser discutido, e na pressa. Eu acho que tem muita pressa. A série é parecida com o HQ, mas é a forma, né? A forma muda muito. Eles tiveram pressa de falar, olha, ser humano é ruim, olha, tem a questão da filha dele, olha, tem esse mistério da filha dele, olha, tem essas maratonas, olha, tem uma grande missão com o exército, olha, vamos pegar o rádio lá de cima, ele vê que tem um próximo nível de problema. Talvez tenham sido apressados, talvez para se vender, talvez, mas falhou nessa sutileza, mas eu consegui enxergar um pouco disso. Apresenta muita coisa, mas não aprofunda em nada. Não precisaria. É verdade. E tem o livro do Pressfield também, que fala que você não pode nunca tomar o clímax do seu protagonista, né? Que senão você vai arrasar a sua obra. E foi meio que aconteceu. Né? A nossa narrativa ocidental é assim, né? Quando algo foge do protagonista nas soluções, chama de Deus Ex Machina. Quando o protagonista não toma ação, então ele não é o protagonista, não foi ele que buscou a resolução. Eu escrevo assim, a gente consome assim. Há essa estranheza. E acho que não é bom. Eu acho que não é bom. Talvez seja a minha cultura, mas no mínimo ele trouxe curiosidade. Caraca, não foi ele que achou a filha, e aí? A solidão, o sentimento de solidão que o Reeves trouxe, e esse lance do herói coletivo diferente do herói individual. Eu acho que, assim, traçando o paralelo com Walking Dead é inevitável, né? Hoje em dia não tem como a gente não traçar esse paralelo. Referência pop de Apocalipse. Eu nem vi todo, mas eu vi boa parte, então tem essa noção. A solidão. Eu acho que nos primeiros, quando ele sai da casa e vai até a casa dele, ele tá caminhando com aquela máscara, e aquilo ali passa bem essa noção de solidão para mim. Né, que ele encontra o pessoal no ônibus, aí ele continua andando. A grande imagem, né? É a grande imagem dele sozinho, andando com a máscara. Essa parte dele. Passa isso. Agora, isso é uma coisa, né? A hora que mesmo eles juntos, no início ali na casa, eles veem lá o cara, ninguém na rua, aí vê o velho lá, o padeiro abrindo a janela e morrendo, quer dizer, o cara que estava mais perto dele já bateu as botas também e tal. A cena muito só que, como eu falei, as coisas, por mais que as cenas sejam lentas, a cronologia não é lenta, porque logo eles encontram o cara, a menina aparece, eles encontram lá aquela milícia que bate na... Milícia não, né? Aquele pessoal do bairro lá bate na porta deles e eles começam a ter isso. Agora, o lance do herói, eu acho que quando eles falam que traz um herói coletivo, não é isso? Eu acho que é comparado muito com as HQs americanas da mesma época, onde a gente tinha um herói, aí não distopia, né? As HQs de herói mesmo americana, onde um herói resolve tudo. Super-Homem resolve tudo, o Hulk resolve tudo. Nessa época... Flash Gordon, enfim, dessa época daí. Eu acho que comparado a HQ com o que vinha sendo feito nos Estados Unidos naquele momento, existe essa mudança. Acho que realmente faz todo sentido formar grupos. A questão é que não é nada diferente de qualquer outra coisa de Apocalipse que a gente vê. Sim, de Apocalipse. E do jeito que ela foi vendida, que seria algo diferente nesse sentido, não foi. Mas aí e não é ruim, entendeu? Não é ruim. Não é ruim, mas não é o que foi vendido, entendeu? Começa a ficar impossível, porque não tem outro jeito de você fazer Apocalipse. Eu acho. Não tem Apocalipse americano, Apocalipse latino-americano. Vai ser muito parecido. Mas, Reeves, eu acho que você pegou eu acho que eles tentaram vender a HQ com essa comparação, provavelmente, com o que era da época. Porque hoje você vê
hoje, de novo, o Walking Dead, você vê todo mundo se reunindo e tal. Tem um personagem ou outro que é mais individualista, mas eles estão ali em grupos. E, claro, no Walking Dead você vê um tempo maior acontecendo, né? Meses e tal, as cidades se reúnem, é diferente. Mas eu acho que o que eles vendem a HQ nessa diferença é com o quadrinho americano dessa fase, que era uma coisa do herói, e por mais que o HQ se chame O Eternauta, né? Enfim, que a gente ainda não sabe, que é uma coisa individualista, você vê o cenário obrigando as pessoas a se juntarem. O que mas seria diferente americano? Não sei, acho que não. Só que essa abordagem da HQ lá atrás deve ter trazido algo novo. E aí eles quiseram empurrar para você na série algo novo também. Só que é difícil. Bom, encerrando o papo aqui agora, eu vou fazer já o tradicionalíssimo, o Brasil inteiro esperando a nossa confirmação das notas. Eu vou começar por mim hoje, porque eu vou aumentar um pouquinho. Eu tinha falado aqui 6,5, eu vou para 7,5. Vou ficar igual o César, porque esse lance o que me fez aumentar um ponto foi essa mensagem sem ser panfletário, essa reflexão que eles trazem sem em nenhum momento ficar dando palestrinha, ficar fazendo aula sabe, que são assuntos relevantes, mas que é possível, a série provou que é possível você passar uma mensagem sem ser literal. E isso hoje em dia para mim é um mérito absurdo. E o César, César, mantém 7,5? Eu mantenho meu 7,5 porque eles conseguiram fazer até propaganda sem incomodar muito. Pois é, tem isso também. Eles fizeram absurdamente propaganda ali, né? Fizeram propaganda de Deus e todo mundo, sem incomodar muito, sem ser uma Netflix falando com você assim, não, se você não for premium, você vai ver anúncio. Guilherme, 7,5 também? Eu mantenho, me deixou curioso ainda, me trouxe cenas muito interessantes, trouxe esses debates interessantes, mas como a gente conversou aqui na gravação toda, teve execuções que poderiam ser melhor, personagens que não precisava, então mantenho ali. E Raves, 6, vai ver a segunda temporada, vai manter no 6, como é que vai ser? Não, vou ver com certeza. Acho que preciso ver um final, né, já que essa não teve. Mas eu concordo plenamente com tudo que o João falou, e concordo que o fato deles não terem usado nada de panfletagem para trazer uma mensagem é algo que me faria também aumentar a nota. Mas por outro lado, cara, eu acho que é o mínimo que eu espero de qualquer obra. Entendeu? Trazer realmente pode até trazer uma ideologia, pode até trazer uma visão, mas não mastigado, não querendo esfregar na nossa cara, né? Deixa lá no ar e cada um toma a própria decisão. Tem o próprio raciocínio sobre o que acha certo e o que é errado. Então, vou manter o 6 realmente, mas eu concordo plenamente com o que o João falou. Eu gosto disso aí, quando a gente conversa mais de uma hora e o cara fala assim, eu concordo com tudo que o João falou. Porra, aí eu saí consagrado. Vamos aqui. Para quem está assistindo a gente no YouTube, deixa a tua inscrição aí, deixa o teu like. No Spotify, siga a gente aqui no Spotify. E vou começar hoje pelo... O César não divulga as redes sociais dele, mas eu sempre boto aqui na descrição o @, do César. Você sabe o teu @ do Instagram, César? De cor? Qual dos 5, né? Porque agora tem um de cada coletânea. O que não tiver vinculado ao Tigrinho ainda. Bom. Isso aí. O que eu tô usando é da CPI. César Guimarães Livros. @César Guimarães Livros, perfeito. Você, meu querido, muito obrigado, César, de novo, né? Raves, fala um pouquinho aí qual é o teu @ e o livro tá para sair, né? Tá para sair, provavelmente pro final do mês que vem já vai estar no ar a campanha de financiamento coletivo do livro 3 do Jogo do Rei. E para quem quiser acompanhar as novidades, só seguir lá no Instagram, o @livro.jogodorei. Perfeito. Lembrando que quem está no YouTube eu só ligo na descrição. E outro livro que está saindo aí é do nosso querido amigo Guilherme Hess. Fala aí, Guilherme, teu @ e mais sobre o lançamento aí. E o cara não empresta os advogados dele de jeito nenhum. Não tem, não. Estou protegendo minhas obras. Sou @Guilherme, REZK Guilherme, nas redes sociais.
Tá saindo em julho pela editora Flávia, vai ser a pré-venda A Condenação da Memória, para a gente discutir um pouco coisas leves como o que é a gente, o que é existir, o que é memória, coisas mais tranquilas assim, uma distopia, já que a gente está falando de fim de mundo aqui, mas está saindo, eu vou encher o saco de todo mundo nas redes sociais sobre isso, então quem puder trocar essa ideia comigo lá, eu vou ficar muito feliz. Agora deixa eu ver o meu arroba aqui que eu não lembro de qual. Jojo Delane Tigrinho, não é? Agora me criticou e agora. Não é? Eu queimei a língua. Ó, o meu é Vai pra CPI. @ João Mas Gouveia. @ João Mas Gouveia, sem I, hein? Pelo amor de Deus. Uma intervençãozinha aqui. Se você preferir mandar um e-mail pra gente, pode mandar para o contatojoaogigante@gmail.com. contatojoaogigante@gmail.com. Manda o seu e-mail com a sua sugestão, comentário, a gente vai ler no próximo programa. Mas está aqui na descrição também. Galera, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por acompanhar nosso papo aqui. Deixa aí nos comentários e na caixinha do Spotify também sugestões de filmes aqui, porque a gente não fala só de novidade não, vamos trazer filmes clássicos aí também, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Cara, o que é mais difícil de acreditar na série não é os alienígenas chegando na Terra. É o cara poder jogar truco com os amigos dele no porão e a mulher dele não ficar lá enchendo o saco dele pedindo pra fazer alguma coisa, pra tirar um lixo. Ela foi jogar o lixo fora. Cara, você tem que ter uma suspensão de descrença pra essa série. Absurda, agora você falou, Reis, o Reis é o nosso alívio cômico aqui. Aqui no Mas eu concordo com a trilha do Reis. A CA ia estar cheia de barricada, o dono da CA lá ia estar fortemente armado. Duvido, pedindo pro pessoal levar 200 litros de água por uma barra de chocolate. O cara ia ligar assim, ô patrão, hoje não tem como ir. Por que não tem como ir? Não, tá caindo a neve tóxica, aqui tá todo mundo morrendo. Meu irmão, tô te pagando, que parada é essa? Vai pro trabalho. Então, quando chega lá e me liga que tu chegou pra eu saber que você tá lá.